Iniciei no Espiritismo frequentando durante 8 anos o Centro Espírita, ele cita o nome, em Niterói, que era filial de uma outra casa. E minha iniciação no Espiritismo foi nesta casa, assistindo palestras, reuniões e leituras. Maior parte dos ensinamentos baseados em Kardec, Ramatiz e Buda. Depois deste tempo, recebi um recado dos meus orixás de que tinha que desenvolver meu lado espiritual trabalhando numa casa espírita. Aceitei numa boa e optei por trabalhar numa casa de Umbanda, pois poderia escolher a casa que fosse do meu agrado, desde que fosse para praticar o bem, a caridade e ajudar os mais necessitados. Até aí, tudo bem. Minha dúvida é a seguinte: um ente querido que desencarnou há 8 meses pode incorporar em um médio de Umbanda numa puxada? Minha cunhada foi em um centro de Umbanda, que não é o que eu faço parte. Na hora da puxada, um espírito ou entidade, não sei como identificar, pois foi ela que narrou o fato, passou uma mensagem dizendo que era o pai dela. Gostaria que o senhor me esclarecesse esta dúvida, pois é do meu conhecimento que isso pode acontecer num centro de mesa, mas na Umbanda nunca ouvi falar sobre o assunto. Bom, em primeiro lugar, um abraço, meu muito obrigado pela sua correspondência. Deveria dizer a você o seguinte, honestamente, a gente sabe que o espírito leva um tempo, o tempo na matéria é muito diferente do tempo no espaço. 8 meses na matéria representa talvez 1 segundo no espaço. Então, normalmente, um espírito, quando desencarna, ele passa por um período em que ele fica praticamente sonado. Entenda bem, dentro da filosofia budista lamaísta, existe um prazo de 49 dias, que é o chamado Bodhi. É um período em que o espírito fica praticamente sonado. Eu vou mais além, porque eu acho, pelo estudo todo que eu tenho, eu acho que não há condição. Não há condição da incorporação. Ainda não há. É muito pouco tempo. Quer seja no kardecismo, quer seja na Umbanda, quer seja em qualquer filosofia. Porque o espírito ainda não entendeu muitas vezes que desencarnou. Ele vai levar tempo, no mínimo 2 anos. 2 anos é o prazo que eu diria para você, mínimo, para ele entender, começar a sintonizar e perceber que desencarnou. Isso aí é provado cientificamente. Muitas vezes uma pessoa desencarna e morre, e daí 1 ou 2 dias alguém vê. Aí já é diferente, aí é o etérico. É o campo de energia do corpo, que ainda se mantém, ainda não se dissolveu, porque o etérico com o tempo se dissolve. Mas ele ainda não se dissolveu, então ele aparece geralmente atraído pelos lugares que frequentava, como um imã. O lugar frequenta como um imã. Eu conheço uma senhora, por exemplo, que o marido morreu num sábado, se eu não me engano, no domingo ela o viu no portão da casa dela. E ela é uma pessoa de toda a credibilidade. Então ela achou que era o espírito dele. Então eu disse, ela não é o espírito dele. É o etérico, é o campo de energia do corpo que ainda está ali, ainda não se dissolveu. Porque o etérico se dissolve num espaço. Veja você que nos cemitérios, muitas vezes de noite, as pessoas veem o fogo, vê o factus fogo. Aquilo é o fogo, é a energia que está saindo dos corpos, daqueles que, logicamente, foram sepultados recentemente. Entendeu como é a coisa? Então aquilo é o etérico, é o campo de energia que permanece. Alguns duram um tempo maior, outros menores, mas não 8 meses, de jeito nenhum. E não há como ter comunicação. Então eu fico numa situação muito difícil, porque eu não quero desagradar ninguém, nem quero dizer que ninguém não esteja correto ou certo. Não é isso, eu não sou dono da verdade. Mas o correto, o tranquilo é isso que eu estou acabando de explanar para você.
8 meses não dá para dar incorporação e dar mensagem. Não dá, é muito pouco tempo. Entendeu? Tanto que a média das reencarnações, você sabe que ela varia. A média de 12 anos é o tempo normal, média, de uma reencarnação. 12 anos, com um mínimo de 6 e um máximo de praticamente 30 anos, talvez até. Entende? Pode ser até mais, menos, um pouquinho menos, mas é longo, não é assim. Porque há necessidade de um período em que o espírito fica num repouso. Ele, quando desencarna, ele entra numa espécie de um repouso, de um sono. E ele fica naquele sono ali, que é um tempo relativamente curto para ele, mas para nós muito. Entenda bem, muito tempo para nós. Então ele fica ali naquele sono 4, 5 anos, depois as entidades vão orientando, aos pouquinhos é que ele vai entendendo que desencarnou, que já está num outro plano, etc. e tal, e por aí vai. Eu sei que na doutrina kardecista há essa incorporação. Eu não me lembro quem foi, eu até achei uma coisa até muito triste na época que aconteceu. Eu não me lembro bem, não tenho bem certeza, mas 90% eu tenho. Foi a respeito do presidente Juscelino Kubitschek. Ele faleceu, deu uma semana num centro lá, não sei aonde, que eu não vou citar agora, já estavam recebendo mensagem dele. Isso é um absurdo. Quem conhece parte espiritual, isto é um absurdo. Agora, quem sou eu? Eu não sou dono da verdade, torno a repetir, quem sou eu para dizer que não? Na minha concepção, não. Não é porque se trata de Umbanda. Primeiro que a Umbanda, ela não trabalha nesse estilo. Não é o nosso estilo umbandista de incorporar desencarnado, vamos dizer, recente. Vamos dizer assim. Então não é o nosso estilo. O nosso estilo são entidades, são espíritos que já viveram, que já desencarnaram, mas que já estão num plano evolutivo, bem evolutivo, para prestar o bem à caridade. No kardecismo, a filosofia é outra. A incorporação dos desencarnados. Agora, com 8 meses eu acho realmente muito difícil. Agora aí, quem pode julgar, não é isso, meu amigo? Então, um grande abraço para você, muito obrigado, e me perdoe alguém se eu magoei alguém, porque não é a minha intenção, hein?